Olá pessoal, continuando nossos estudos, controle da poluição atmosférica, gestão da qualidade do ar. Me chamo Leonardo Roinaski e sou professor da Universidade Federal de Santa Catarina. Hoje aprofundaremos um pouquinho mais no estudo da turbulência, como estimar essa turbulência, ok? Então essa é a nossa aula de hoje. Os objetivos da nossa aula de hoje são compreender os métodos de estimativa da turbulência, compreender o método de estimativa da altura da camada limite. Estes são os nossos dois objetivos. Lembrando sempre que precisamos estudar o processo de poluição do ar por completo, desde a sua emissão, a dispersão e para que a gente consiga avaliar os impactos nos receptores, os impactos no meio ambiente e na saúde das pessoas. Então, sempre com esse foco. Nas aulas passadas, a gente estudou um pouquinho sobre como se determina a altura da camada limite através de observações. Através dessa medição de temperatura, a gente consegue, por exemplo, determinar quais são os locais em que acontecem inversões térmicas, por exemplo. Ou então, conseguimos também verificar o gradiente de temperatura e comparar com o perfil da diabática seca. A gente consegue determinar, então, se a atmosfera está instável, neutra, estável e também a altura dessa camada limite, né? Então, esses pontos são muito importantes para a gente conhecer um pouquinho sobre a turbulência na atmosfera. Não só a turbulência, mas também o volume disponível para que esses poluentes se dispersem. Então é a mesma coisa que a gente fazer uma analogia, né? Quando a gente coloca um achocolatado dentro de um copo de leite e a gente joga ele lá, esse copo de leite, quando a gente só joga o achocolatado, aquele material se deposita lá no fundo, né? E para se misturar precisa de bastante energia ali, né? Por isso a gente coloca a colher e mistura. E quando a gente troca de direção, essa colher gira para cá, gira para lá, essa mistura fica mais eficiente, né? Então é porque está mais turbulento, né? E se a gente coloca mais leite nesse copo, então quer dizer que fica mais diluído esse achocolatado. Então a concentração de chocolate ali dentro fica menor. E é uma analogia que a gente faz com o processo de poluição atmosférica, né? Então quanto mais turbulenta a atmosfera, maior será a dispersão dos poluentes. E também quanto maior for o volume disponível, para que ocorra essa diluição, melhor também, pois a gente consegue espalhar esse poluente dentro desse volume. E o que limita esse volume é a altura da camada limite, que quanto mais alta ela for, maior será o nosso volume. Muito bem, então nas aulas passadas a gente aprendeu a estimar a turbulência através dessas medições, né? Mas as medições elas representam uma parcela bem limitada do tempo e também do espaço. E também a gente não consegue fazer previsões através dessas medições. De alguma maneira, a gente precisa realizar previsões para que a gente consiga estimar os impactos na qualidade do ar antes que eles aconteçam. Esse é o nosso maior interesse, né? Então a gente precisa de modelos, maneiras de estimar a turbulência e a altura da camada limite. Mas beleza, como que a gente faz isso? Existem muitos estudiosos da turbulência que eu coloco, por exemplo, pessoas que já observaram e colocaram em pinturas, assim como o Van Gogh, né? Coloca esses vórtices turbulentos, né? É o que parece ser, pelo menos, né? Nessa pintura do Van Gogh, que é linda, né? Então, a gente precisa colocar isso em equações matemáticas para que a gente consiga, por exemplo, prever a turbulência, como ela será amanhã. Assim como se prevê a condição do tempo, né? Ah, será que vai chover ou não? Por que a gente tem interesse em prever, né? Para que a gente consiga fazer um planejamento adequado, né? Por exemplo, quantidade de água que tem numa cidade, né? Quantidade de chuva que vai cair, para que a gente consiga, por exemplo, planejar um sistema de drenagem, né? O histórico de medições ele é essencial, certo? Mas a gente também precisa desses modelos para estimar o futuro e também conseguir estimar o que acontece em outros lugares que não existem essas medições. Então os modelos são essenciais.
e para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa do conhecimento dos cientistas, né, dessa área. Entre os estudiosos da turbulência estão Leonardo da Vinci, né? 1500, né, ele já começou a observar e aquele termo, o termo turbulência, ele começou a aparecer. Isso é uma área de pesquisa muito interessante, extremamente complexa, que diversos pesquisadores já trabalharam um pouco com isso, né? E desenvolveram diversas teorias, né? Então tem um histórico, né? Então começamos aqui com Leonardo da Vinci, Euler, Stokes, Kolmogorov e Taylor. A partir de 1900 é que a gente teve os maiores avanços nessa área e a gente começou a entender um pouquinho melhor a turbulência, porque é um processo muito caótico, certo? Em muitos casos, pessoas dizem que a turbulência ela é imprevisível, ou então ela só tem como ser tratada de maneira estatística. Em partes é verdade. Por quê? Porque na atmosfera a sensibilidade do sistema é muito grande e as condições de contorno alteram todo instante. Então, oscilações muito pequenas podem afetar todo o fluxo, né, que está acontecendo naquele momento, todo o escoamento, devido à extrema sensibilidade e essas alterações. Por exemplo, se a gente for fazer um experimento, né, de um traçador no ar, a pequena oscilação, por exemplo, em uma parede, onde a gente tem um túnel de vento, né, pode ser que afete, na verdade ele afeta todo o escoamento dentro desse túnel de vento. Então é muito complexo ser estudado, então tem diversos experimentos que foram feitos para conseguir entender o sistema, diversas formulações teóricas que são bem complexas, né? Então, muitos avanços foram feitos e a partir dessa década, né, a partir de 1900, em que a gente teve os maiores avanços. Não abordarei todos os avanços que aconteceram na área de turbulência, até porque me carece de formação e também conhecimento sobre a temática. Mas, para a ciência atmosférica, um dos avanços mais importantes aconteceu em 1946, onde Obukov, um cientista muito importante da área, encontrou uma escala de comprimento universal relacionado aos processos de troca na camada superficial, o chamado comprimento de Obukov, e estabeleceu as bases para a teoria da similaridade, que também foi desenvolvida por ele em conjunto com Monin, a teoria de Monin-Obukov, que foi desenvolvida em 1954. Essa teoria foi um ponto de partida, né, para a micrometeorologia, o estudo, por exemplo, de turbulência na camada superficial, que é aquela camada que existe a influência da superfície, que eu falei na aula passada. E norteou então, como o entendimento ficou melhor sobre essa temática, norteou o desenvolvimento de diversos equipamentos para medir as propriedades importantes para essa teoria que foi criada, né? Então, por exemplo, o eddy covariance, né, torres de fluxo, todas foram norteadas pelo desenvolvimento dessa teoria de Monin-Obukov. Aqui eu deixo um artigo muito interessante, né, que foi praticamente uma comemoração dos 50 anos da teoria da similaridade desenvolvida por esses pesquisadores. Vale a pena a leitura. Tá, mas espera aí, me explica um pouquinho melhor como é este comprimento de Obukov e essa teoria da similaridade. Bom, Obukov assumiu que os parâmetros abaixo descrevem a turbulência na camada superficial. Os parâmetros que eu digo abaixo são gravidade sobre temperatura, a velocidade de fricção e também o fluxo de aquecimento, né? O fluxo de calor latente, nesse caso aqui, que é representado por essa sigla, né? W tiozinho, T tiozinho, ou seja, variação da velocidade vertical e temperatura também, variação dessa temperatura.
ok? Então ele definiu assim. Então a turbulência, então ela é proporcional a essas propriedades e ele colocou tudo isso em uma equação, onde L representa o comprimento de Obukhov. Se substituirmos a temperatura pela temperatura potencial, esse símbolo, né, de θ, onde θ é igual a T, P0, P elevado a K, onde K é uma constante, né, determinada por experimentos, ele é empírico. Então a gente substitui isso na equação e a gente tem essa equação abaixo, que é amplamente estudada na poluição atmosférica, nas ciências, né, da meteorologia. Então ela é amplamente utilizada para estudos da qualidade do ar, onde a gente determina, por exemplo, o nível de turbulência da atmosfera a partir dela. Esse comprimento de Obukhov relaciona forças mecânicas e também convectivas, térmicas, certo? Onde a velocidade frictiva representa a parte mecânica, enquanto que o fluxo de aquecimento, certo? E as propriedades, né, no caso calor específico, densidade, representam as forças de inércia e também térmicas. Okay? Então tem coisas ali que estão dentro desse parâmetro. Forças mecânicas, forças térmicas e também a inércia desse escoamento. Então é um parâmetro muito robusto, certo? Que varia bastante de acordo com a condição da atmosfera. Então, muito utilizado, por exemplo, o modelo AirMode, entre outros modelos de qualidade do ar, por exemplo, precisam estimar esse comprimento de Obukhov para conseguir calcular a dispersão dos poluentes e estimar a dispersão dos poluentes. Então é um processo praticamente que é essencial para a compreensão do processo de poluição do ar. Muito bem, como eu falei mais tarde, a partir dos conhecimentos, né, e do comprimento de Obukhov, foi criada a teoria da similaridade de Monin-Obukhov. O que essa teoria assume? Ela assume que existe uma similaridade entre escalares dentro da camada superficial, ou seja, existe uma correlação ou anticorrelação entre parâmetros que estão dentro dessa camada superficial. Aqui eu mostro, por exemplo, uma figura que eu tirei aqui dessa dissertação de mestrado, que eu deixo na descrição desse vídeo, onde o primeiro gráfico mostra, né, que existem parâmetros que são correlacionados. E na figura abaixo não tem relação, ok? Então quer dizer que em cima existe uma similaridade. Então, de acordo com essa teoria, a hipótese é que os parâmetros são similares e que existe essa correlação entre elas. Então, se eu mudo um parâmetro, vai mudar outro. Então, essa teoria ela funciona basicamente assim, ok? E isso norteia muitas coisas. É uma hipótese que simplifica todo o fenômeno, é claro, mas norteia muitas coisas nas estimativas que a gente vai fazer daqui para frente. Tá, mas espera aí. Nesse tempo, né, anos atrás, esse pessoal já estava estudando turbulência e colocou um monte de parâmetro, né? Velocidade de fricção. Como que o pessoal media velocidade de fricção antigamente? Então, coisas muito complexas e difíceis de serem medidas, né? Mas, beleza, os equipamentos foram elaborados, desenvolvidos justamente para medir essas propriedades, né? Então, aqui a gente vê que, por exemplo, o comprimento de Monin-Obukhov nessa equação ela é proporcional ao velocidade de fricção ao cubo, um coeficiente de Kalman, certo? Que é um parâmetro que na verdade é uma constante. A gravidade sobre temperatura potencial, variação da temperatura potencial e variação da velocidade vertical do vento. Então, ou fluxo, né? Então o AirMode ele usa isso como base. Essa equação que está aqui em cima é a equação que ele usa nas estimativas dele, onde ρ é a densidade do ar, Cp calor específico, temperatura, velocidade de fricção, coeficiente de Kalman, gravidade e fluxo de aquecimento. Essa é a equação. Só que se vocês estão vendo que comprimento de Monin-Obukhov é função
da velocidade de fricção ao cubo. Mas, aí então tá, a gente precisa estimar a velocidade de fricção para calcular o comprimento de Monil-Bukov. Então daí a gente vai lá na equação da velocidade de fricção. E a gente percebe que a velocidade de fricção também é função do Monil-Bukov. Na verdade, do comprimento de Bukov. Então, percebam que um é função do outro. Como eu falei, né, anteriormente, o fenômeno, por exemplo, se existir uma turbulência mecânica, pode ser que dissipe o calor, né, e esse calor latente, né, que faz com que ocorra o fluxo convectivo. Né? E o fluxo convectivo influencia também na turbulência total. Né? Então, um parâmetro ele está relacionado ao outro. E para resolver essa equação, a gente precisa de métodos numéricos. Um computador onde a gente vai assume um valor inicial de determinadas variáveis e a gente calcula por um método iterativo, né, até que os valores de Monil-Bukov e velocidade de fricção não sejam alterados substancialmente. De acordo com o E-mode, essa diferença entre o valor, né, entre simulações desse método iterativo não pode ser superior a 1%. Se chegar a diferença entre duas simulações for de igual a 1%, opa, encontrei o valor de Monil-Bukov e também de velocidade de fricção. Então é assim que a gente encontra isso. O processador meteorológico AERMET, que gera os dados, por exemplo, para executar o E-mode, ele já calcula o comprimento de Monil-Bukov com base nos dados que a gente coloca de entrada para esse processador meteorológico. Quais são os dados de entrada? Temperatura, pressão, velocidade do vento, a gente precisa colocar rugosidade, a razão de Bowen, né? O albedo, então várias coisinhas ali, assim como sondagens ao longo do dia. Só que as sondagens elas são feitas apenas 2 vezes ao longo do dia. Na primeira hora da manhã, ou meia-noite, meio-dia, por exemplo. Então, a partir dessas medições, a gente extrapola para o resto do dia. Então, com esses dados, a gente então consegue alimentar e calcular o coeficiente, na verdade, o comprimento de Bukov. Legal. Mas a gente precisa entender o que esses resultados, né, os valores do comprimento de Bukov representam. Bom, esse comprimento ele pode variar de mais infinito até menos infinito, sendo que os valores negativos representam condições instáveis e os valores positivos representam condição estáveis. Valores iguais a zero ou então tendendo ao infinito representam condição de neutralidade, certo? Então, valores muito altos, neutralidade. Valores mais negativos, mas não muito altos, significam instáveis. Valores positivos, mas não muito altos, estáveis. Então, instáveis, negativos. Estáveis, positivo. Mas existem outras maneiras de estimar a turbulência através de equações. Não é só o Monil-Bukov que estudou isso. Bom, tem o número de Reynolds, que quem já estudou hidráulica usa, né, muito isso, tanto para conduto livre, para conduto forçado. Então, Reynolds é um parâmetro bom, mas não é o mais utilizado para a atmosfera. Não representa bem, né? Número de Richardson, o Prandtl, existem diversos. Schmidt, por exemplo, tem vários parâmetros para medir a turbulência em um determinado escoamento. Mas nas ciências atmosféricas, o parâmetro que a gente usa é o comprimento de Bukov. Bom, mas tendo em vista as limitações da época, né, onde não existiam muitos equipamentos, ou então os equipamentos eram robustos e caros, né, assim como são hoje, né? Então um pesquisador chamado Pasquill, em 1961, resolveu simplificar todas as coisas para a gente. Ele desenvolveu as chamadas classes de estabilidade de Pasquill. E essas classes variam de A a F.
sendo que a A é, por exemplo, um regime turbulento extremamente instável, B, medianamente instável, C, ligeiramente instável, D, neutra, E, estável, ligeiramente estável, F, bastante estável. Então ele segregou por essas classes como? Com observações em campo. Ele fez diversas observações e ele conseguiu segregar em classes, e isso foi utilizado por muitos e muitos anos como um norte da modelagem de dispersão, certo? Os modelos de dispersão por muitos e muitos anos seguiram essas classes de estabilidade de Pasquill. Como elas funcionam? Ele montou uma tabela, certo? Onde, por exemplo, condições com velocidade do vento menor do que 2 metros por segundo e forte radiação durante o período diurno são uma classe de estabilidade A, ou seja, extremamente instável. Ou então, se existir muito vento, velocidade do vento maior do que 6 metros por segundo, certo? E condição de radiação fraca, a gente tem uma classe de estabilidade neutra. Ou então, velocidade do vento maior do que 6 metros por segundo, durante o período noturno, também será neutro, ok? Então ele segregou essas classes de estabilidade de uma maneira que os equipamentos de medição mais simples conseguem determinar, e por uma simples comparação com essa tabela, a gente sabe mais ou menos qual que é a condição de turbulência nesses níveis que Pasquill coloca. Em termos didáticos, é muito comum utilizarmos as classes de estabilidade de Pasquill pela simplicidade e objetividade, ok? Mas, de novo, né, comprimento de Moninho-Bukov é o estado da arte mais, e também é o mais recomendado para a estimativa da turbulência, principalmente na área de poluição atmosférica. Então, comparando as classes de estabilidade de Pasquill, comprimento de Bukov, por exemplo, e também o gradiente de temperatura, a gente consegue observar que uma classe de estabilidade de Pasquill igual a A, ou seja, extremamente instável, representa um coeficiente de Bukov de -2 a -3. E um gradiente de temperatura de -1,9 graus Celsius a cada 100 metros. Já a B, né, de -4 a -5, C, -12 a -15. Veja então que B ela é instável e C ligeiramente instável. Então, entre -2, então se a gente vai subindo o valor, a gente está aumentando a estabilidade, no caso, né, nessa situação. Então percebam que os valores entre 0 e 3 são extremamente instáveis. Entre maiores do que 3, então eu já começo a perder a instabilidade, né? E no D eu tendo ao infinito, né? E, então, é estável, né? Então a gente tem uma condição de estabilidade ok, né? Menos de 35 a 75 e um gradiente de temperatura de -0,5 a 1,5, positivo. E F, que é extremamente estável, né? A gente tem 8 a 35. Então eu ganho estabilidade elevando esse valor, né? Então de 1,5 a 4, então é o gradiente de temperatura. Legal, então. Comparando esses valores, a gente vê que existe uma correspondência entre esses parâmetros, então a gente consegue entender melhor o processo. Tá, mas agora falta a parte da camada limite. Como a gente estima isso? Existem diversas formulações para estimar a altura da camada limite. E o modelo E-mode, quando ele foi desenvolvido, foi realizado uma revisão sistemática, né, do estado da arte, da micrometeorologia e da dispersão de poluentes, incorporado, né, tudo nesse modelo. Ele é um modelo analítico, tem suas limitações e tudo mais, mas sempre recebe alimentação e modificações e atualizações. O modelo I-Mode, então, dentro de todo o conhecimento que foi adquirido, ele conseguiu incorporar boa parte, certo? E muitas equações tem ali por trás. Então,
Também existe a estimativa das camadas limites convectiva e mecânica. Por exemplo, a estimativa da camada limite mecânica ela é função de uma constante, que nesse caso é 2.300, vezes a velocidade frictiva, 3 meios da velocidade frictiva. Né? É uma função, então, da velocidade frictiva. Velocidade de fricção. Isso parece meio claro, né? Porque justamente a turbulência mecânica também é função da velocidade de fricção, que é uma interação entre velocidade e a rugosidade daquele solo, né? E também da turbulência, né, naquele evento. E a velocidade e a altura da camada limite convectiva foi desenvolvido um método que extrapola os valores das sondagens, certo? De acordo com a sondagem da primeira hora do dia. Então a gente consegue extrapolar sabendo, né, os valores, por exemplo, de fluxo de aquecimento da Terra e também a temperatura potencial. Essa então é a maneira que a gente consegue modelar essas propriedades da atmosfera que são tão importantes para o estudo de qualidade do ar. Tudo isso vai ficar um pouco mais claro quando a gente começar a empregar essas equações para resolver o nosso problema. Eu fiz um exemplo em Python, né, para vocês em aulas anteriores com as classes de estabilidade de Pascal. Vocês podem também usar o AEMATH, onde tem toda a formulação dele, né, e também na descrição do modelo AEMODE, que fala detalhes dessas equações e dos modelos, né, essas parametrizações que existem dentro do modelo para que a gente consiga estimar a dispersão dos poluentes. Então, é um prato cheio para quem gosta de ciências atmosféricas. Então é isso, pessoal. Aqui a gente consegue então determinar turbulência, comprimento de Bukov, classe de estabilidade de Pascal, certo? A altura da camada limite convectiva, a gente precisa de dados, né, da primeira sondagem e também de dados de fluxo de aquecimento. E a partir daí a gente consegue extrapolar para as outras horas. Muito bem. A altura da camada limite mecânica, a gente também tem uma equação que simula isso, né? Que é a função da velocidade de fricção. Então a gente consegue estimar tudo. Modelos como o WRF, que é um modelo meteorológico, ele estima todas essas propriedades também. E consegue fazer previsões a partir de dados de modelos globais de clima, né? Modelos globais, então, alimentam e ele consegue fazer a estimativa em resolução espacial e temporal melhor do que os modelos, esses modelos globais. Muito legal o WRF também. Quem gosta de meteorologia também é um prato cheio. Então, meus queridos, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado e que estejam inspirados a estudar mais, porque ainda tem muitas aulas para fazer e a gente só está começando. Caprichem nos estudos, amem a natureza, amem a Universidade Federal de Santa Catarina. Um forte abraço e até a próxima.